Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Arquipélago Verde, o podcast feito para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e quer entender como as últimas notícias sobre sustentabilidade vão impactar a sua vida. Meu nome é Leila Figueiredo, falando de Aotearoa, Nova Zelândia, e junto comigo nesse programa está Lívia Maire, falando de Basel, na Suíça. Fala galera, no episódio de hoje, dia 28 de setembro de 2023, a gente vai conversar sobre alguns tópicos aqui. Onda de calor no Brasil, limites planetários e o discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU e essa dissonância entre o discurso dele e as questões internas do país, principalmente econômicas, e também sobre a Marcha das Mulheres Indígenas e o ataque do Congresso aos povos originários. E aí, Leila, como foi a semana cuidando dos pinguins? Aonde que era? Nossa, numa baía aqui na Nova Zelândia, aqui perto de onde eu moro. Mas esse pepino não foi comigo, não, foi com outra equipe, ainda bem. Para quem não sabe, Lívia tá perguntando que essa semana eu comecei meu novo emprego no Conselho Regional aqui de Canterbury, que é a região onde eu moro, e eu vou fazer licenciamento ambiental. Então, na verdade, alguém que estava no meu cargo devia ter talvez lidado com esse. Nem sei. Nem sei como é que funciona. Vocês podem ver que eu não sei como funciona, né? Não sei se a gente teria como fazer alguma coisa contra esse navio. Mas enfim, tá indo o trabalho. Supostamente é uma equipe muito diversa, mas eu sou a única pessoa que não é descendente direto de europeus na equipe. Uma Não, equipe mas super diversa, com 15 pessoas e só duas mulheres, então. olha só, Ai, incrível. gente. Mas explica o que Né? que aconteceu, porque as pessoas não vão entender nada. Nada, não, Rapidinho, nossa. em um parágrafo. Tá, basicamente, aqui o clima tá bem complicado, tá chovendo muito, e um navio pesqueiro não afundou, né, mas bateu numas pedras, numa baía onde tem uma colônia de pinguins ameaçados de extinção, e a tripulação foi removida de helicóptero e tal, mas não se sabe como vão conseguir tirar o combustível do navio, então corre o risco desse combustível acabar indo para a colônia de pinguins e afetando essa espécie. Então tá uma confusão lá no distrito, no conselho do distrito sobre isso. Mas não sou eu que lido com isso. Felizmente ou infelizmente, não sei. Aliás, essa frase é a frase da semana, felizmente ou infelizmente. Ouvi muito por aí. É. Bom, Ai, vou começar gente. aqui com os anúncios, ó, com os assuntos. Começou. Com os assuntos que eu separei para a semana e já faço uma, como é que se fala? Uma explicação de que a gente faz uma certa curadoria de assuntos que vão aparecer aqui em cada episódio do podcast, porque infelizmente ou felizmente, não sei dizer, não dá para falar tudo, porque senão a gente vai ficar fazendo episódios de 3 horas, porque é tanta coisa rolando em relação a mudanças climáticas, ecopolítica e etc. no mundo todo nesse momento que a gente acaba fazendo uma seleção para o episódio ficar em 50 minutos e todo mundo continuar ouvindo de todos os lugares do mundo. Estou muito feliz porque a gente tem aqui nas estatísticas uma Sim. galera do mundo todo mesmo ouvindo e a gente, enfim, espera que esse projeto chegue muito, ainda muito mais longe. Mas bora lá. O mar não tá para peixe, logo o planeta não está para os humanos. Essa é a abertura que eu Uhum. pensei para o episódio de hoje. Porque para quem está ali no Brasil, a gente tem visto e sentido que essa onda de calor chegou ainda no final do inverno. Só para lembrar que o período de inverno no Brasil é do dia 21 de junho ao dia 22 de setembro. E essa onda de calor chegou ali a partir do dia 19 de setembro e se estendeu aí até o dia 24 de setembro, de acordo com a nota do INPE. Mas só para lembrar também que essa onda de calor se finalizou ou está perdendo força com a chegada de um novo ciclone extratropical. E o episódio passado a gente já tinha falado de um ciclone Sim. que tinha atingido o Rio Grande do Sul e causado todo a tragédia e o estrago que tinha acontecido, mas também muito próximo a um outro que anteriormente tinha acontecido, e agora esse de novo. Então, assim, oceanos quentes, tempestades tropicais por aí. Tá, mas assim, o que que significa essa onda de calor? Acho que a mídia foi bastante inundada de assuntos sobre isso,
Mas queria destacar aqui alguns pontos importantes do que significa termos essas ondas de calor assim a um prazo mais estendido, né? Primeiro que existe um aumento de riscos de incêndios e queimadas, principalmente em regiões que tiveram poucas chuvas acumuladas. Tipo, a Bolívia ardeu essa semana aí com essa onda de calor que também atingiu o território da Bolívia. Tem altos riscos para a saúde humana e não humana, né? Coisa que a gente pouco pensa é no sofrimento dos animais, tanto dos animais selvagens que estão ali na natureza, mas dos animais em confinamentos, do sistema carnista, que sofrem pra caramba com isso, mas óbvio, esse tipo de sofrimento não é considerado nem na grande mídia e nem muito frequentemente debatido na nossa sociedade, para a gente ver como a gente ainda está bem, bem aquém do que a gente deveria estar. Enfim, Sim. né? Essa onda de calor, esse tipo de evento também aumenta a demanda por energia. Todo mundo ligando seu ar-condicionado, etc., faz com que a demanda de energia no país aumente. Isso tem um impacto sério e precisa ser olhado para isso também. E claro que esses impactos a longo prazo aí, essas ondas de calor a longo prazo, elas são perigosas para a manutenção de vida da biosfera, tanto humana quanto não humana. Quando eu falo não humana, é tudo que não é humano, tá, gente? Tirando o humano, todo o resto. E a gente, enfim, debate pouco sobre isso. Na esteira dessa questão climática que eu estou falando aqui, viralizou na internet essa semana um corte de um podcast onde a Rita Von Hunt diz que só existem mais 3 anos de planeta. Você viu isso, Leila? É o quê? Como é? Não! É, Não vocês vi não essa viram semana! Essa semana eu não vi nada! Como é, gente? não, é que vocês não viram a cara da Leila. A gente se olha aqui na hora de gravar. Ela ficou uns 3 segundos parada, tipo, com uma cara olhando assim. Não, a Rita Von Hunt foi num podcast que chama Acessíveis, se não me engano, eu nem conhecia esse podcast. Hum, Vi por conta desse corte dela. E eles fazem um corte bem nessa parte que ela fala que só tem mais 3 anos de planeta, que ele tem umas amigas que trabalhavam em Geneva, que eram pessoas com quem eles consultava, ele, desculpa, estava como Rita, então ela, que ela se consultava sempre que ela precisava saber sobre as questões climáticas, tal, não sei o quê, e que daí essas amigas tinham ido morar num vilarejo super longínquo com seus filhos, pediram demissão e ele falou assim: do que você está falando, amiga? E ela falou assim, e ela respondeu para ele que só tem mais 3 anos de planeta. E eram pessoas que trabalhavam ali em Geneva fazendo relatórios climáticos, etc, etc. E deu uma viralizada esse corte na internet essa semana. Sim, aí amiga, não sei se eu espero amiga, você comentar ou se eu amiga, sigo. tu já viu aquele meme que é um cara olhando assim, alguém de um anime, olhando uma borboleta e falando, ah, que animal é esse? Aí tem um meme que assim, que bobagem branca é essa? Já viu esse meme? Assim, gente, olha, me desculpa, a gente tá numa situação catastrófica, a gente tá numa situação catastrófica. Nós duas estamos aqui em total desespero, sim. Queremos que todo mundo leve a sério? Sim. Agora, você dizer para a população mundial, ou para, sei lá, um recorte da população mundial, que o planeta tem 3 anos, além de ser uma mentira absurda, porque, né, não é isso. Você também. Olha o de servir. Não. Nossa. Não, mas espera, vou fazer aqui. Aí, isso foi o corte, daí eu fui assistir o episódio inteiro. E aí, Ah, inclusive, a guria que apresenta o podcast fala assim, mas como assim, 3 anos de planeta, tipo, acabou? Daí ele, não, peraí, vamos lá. Daí ele dá uma explicada, de que hum, não é que vai, ponto final, acabou, né? Existe um processo onde a gente vai ver muito mais migrantes climáticos e uhum. caos, exatamente tudo isso que a gente está vivendo agora. E aí ele dá uma explicada nisso, mas é porque ele estava contando da conversa que ele teve com a guria, entendeu? Aham. E aí, claro, Mas cortaram justamente isso para ter aí é no que tá. público essa reação que eu tive agora de total. Aí é que tá. Entendi. Aí é que tá, porque também quando eu vi o corte, eu falei assim, não, peraí, não é isso. Deixa eu assistir o episódio inteiro. E, e é isso, né? É o quanto a gente, esses frames, esses cortes de podcast que inundam a internet, acabam fazendo um papel de desinformar mais do que informar, né?
Então, Totalmente. E sem ser a intenção da pessoa, né? Porque uma coisa é quem é, propaga fake news de propósito, outra coisa é de alguém que está falando algo num contexto e isso, né, transformado para algo que é inclusive, nossa, porque você dizer isso assim na lata, temos mais 3 anos, ponto, acabou. Tem também uma base que é muito, ai, é muito ocidente cristão colonizador, né? Tem isso, é isso, acabou. E ignora totalmente, né, que existe um monte de movimentos, um monte de coisas que estão sendo feitas e que já foram feitas e que vão continuar sendo feitas quando a gente estiver aqui ou não, né, enfim, é uhum. muito perigoso tudo isso. Inclusive, ele fala desses movimentos de resistência ao capitalismo, como essa resistência dos povos originários, ou os aquilombamentos. Depois assista o episódio inteiro, eu te passo o link, viu? Tá, Pra vou você. ver, vou Só que é ver. justamente esse corte da Rita, desse podcast, que abre para mim aqui uma avenida para eu falar desse próximo tema que eu trouxe hoje, que é o artigo publicado na Science no dia 13 de setembro, na qual eles afirmam que 6 dos 9 limites planetários foram rompidos e que os outros que não foram rompidos, estão muito perto de serem rompidos. Então, assim, o que são esses 9 limites planetários para quem não está familiarizado com o tema, apesar de que eu acho que tem sido muito falado, não só agora, a partir desse artigo, mas há um tempo eu venho vendo muitas reportagens e pessoas falando sobre isso. Os limites planetários, ou algumas pessoas conhecem como barreiras planetárias, são 9 processos críticos para manter essa estabilidade ou resiliência do sistema terrestre como um todo. Só para fazer um tipo de conceituação bem básica, resiliência é a quantidade de perturbação que um sistema, um ecossistema sofre e ainda continua desenvolvendo, não gosto dessa palavra, mas ainda continua tendo as suas funções ecossistêmicas funcionando apesar dessas perturbações. Então, em geral, resiliência a gente pode entender dessa maneira. E esses limites planetários são justamente o monitoramento deles, pelo menos, é para a gente entender essa saúde geral do planeta, como é que o planeta está em relação a pontos muito críticos. Eu vou falar aqui rapidamente esses 9 pontos críticos. O primeiro ponto é a integridade da biosfera. Basicamente, é a diversidade genética que a gente tem no planeta. Mudanças climáticas, ou seja, a quantidade de gases, aerossóis e alteração do albedo. Para quem não sabe, a turma dos meteorologistas sabe bem, albedo é a quantidade de reflexão da superfície. Então, lá na Antártica, quando tem gelo, é um albedo bastante alto, porque reflete bastante radiação solar, e quando não tem gelo, então o albedo diminui. Terceira barreira, mudanças na água doce. Basicamente, a relação e a qualidade do estoque de água doce no planeta, né? Como é que a gente está degradando isso e como é que isso está acontecendo nesse período, sempre pensando em períodos industriais em relação a períodos pré-industriais, né? Ou em relação ao que está acontecendo agora, em relação ao Holoceno, que é o período geológico que os cientistas usam de base de referência para esse tipo de recorte aqui. Quarta barreira, a acidificação dos oceanos, que esse é um dos limites que não estourou, mas que está quase, está bem perto, que tem uma relação com a quantidade de CO2 que os oceanos absorvem. Nos episódios passados eu expliquei bem esse sistema, volta lá, dá uma ouvida. A quinta barreira seria a destruição da camada de ozônio estratosférico, que esse é um dos limites que a gente regrediu bastante de acordo com várias medidas globais que foram tomadas em relação a isso. Quem é 30 a mais, 40, se você tem entre 30 e 40 anos, você deve lembrar quando você era criança, todo mundo falava muito sobre camada de ozônio, buraco da camada de ozônio, etc. Gente, eu pedi para interromper a Lívia aqui, porque aí eu vou mostrar a minha idade. É, sabe uma das coisas que eu tenho mais lembrança de ter sido adolescente quando a gente estava no auge dessa discussão do buraco na camada de ozônio? Ok. Quem for da minha idade vai lembrar, imagino. Tinha uma série chamada Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Tu lembra disso? Que Amava, tinha que tinha amava. um gato Sim. malfeitão, assim, um negócio. E aí eu lembro de um episódio, eu não lembro qual era o contexto do episódio, mas toda vez que eu escuto falar da camada de ozônio, eu lembro dessa frase, que era uma parenta dessa menina que chegou e ela era uma adolescente rebelde. E aí eles falam assim: ela foi a bruxa que criou o buraco na camada de ozônio. E Gente, aí não, toda não lembro vez desse episódio.
Eu só lembro disso. Se tu me perguntar qualquer outro episódio, eu não lembro. Essa é literalmente a única frase que eu lembro do seriado inteiro, que eu tenho certeza que eu assisti completo. Então, hoje em dia, toda vez que eu vejo discussões sobre a camada de ozônio, eu imediatamente vou pra minha pré-adolescência, lembro dessa história. Mas enfim, desculpa, um comentário totalmente irrelevante, mas pra, pra mostrar que eu sou velha. A sexta barreira, então, a carga de aerossóis atmosféricos, isso é basicamente quantidade de poeira de deserto, fuligem de incêndios florestais, e que aumentou muito nos períodos pré-industriais, não, industriais. Inclusive, tem até muitos estudos sobre mariposas brancas e pretas, né, que a seleção natural, por conta da fuligem das fábricas, alterou o habitat e Clássico. o clássico estudo das mariposas, etc. A sétima barreira são as mudanças no sistema terrestre em relação à cobertura florestal que resta hoje e em comparação com o potencial de florestas que existia no Holoceno. O 8 são as barreiras das novas entidades, né, chamado novas entidades, como produtos químicos, sintéticos, resíduos nucleares. Aqui entra também microplástico, disruptores endócrinos, os poluentes orgânicos, materiais radioativos, entre outros. E a nona são os fluxos biogeoquímicos do nitrogênio e os ciclos de elementos globais. Esse aqui está intimamente ligado com o fluxo de fertilizantes, né, nos solos, e do potássio, e, enfim, que os fertilizantes quebram todos esse ciclo, né, de biogeoquímico no planeta. Então, no fundo, esses limites e o monitoramento, eles medem, então, esse estado de saúde geral do sistema terrestre. E quando eu falo estado de saúde, é uma questão de entender se esse sistema está seguro para a vida ou não. E a base de referência, então, é esse período do Holoceno. E só lembrando que esse período do Holoceno foi justamente o período onde as civilizações puderam se desenvolver, como a gente conhece hoje e tal. Todos esses limites estão fortemente perturbados pelas ações humanas, e aqui, quando eu falo ações humanas, a gente vai ter que pontuar todas as vezes que é preciso ficar claro que não é a minha ação humana, não é a ação humana da Leila, são ações da Shell, da Chevron, da British Petroleum, da Exxon, da Uhum. Amazon, da BlackRock, de todos os Cargill. bancos, Cargill, de todos os bancos e dirigentes de países que destinam os subsídios trilionários para as empresas que degradam a natureza e as sociedades. Então, enquanto a gente está aqui torrando de calor, né, ou quem está no Brasil, vivendo toda essa questão da onda de calor, a Inglaterra está comemorando o recorde de vendas de carros elétricos essa semana passada. A Europa segue de forma super agressiva com o capitalismo verde, inaugurando bairros de inovação em urbanismo verde, ecológico, para rico europeu morar. Porque para os milhares de imigrantes que chegam todos os dias fugindo das guerras que o próprio sistema e essas oligarquias do petróleo e de empresas produzem nesses territórios, essas moradias não são para esses imigrantes. Não são para esses imigrantes dentro da Europa e também não são para esses imigrantes fora da Europa. E aí o que a gente tem que pontuar muito bem é que a gente vai, se a gente já ainda não se ligou, mas a gente vai se ligar e agora, a partir de agora, muito mais, eu acho, é que a gente vai assistir a grande questão de que estados frágeis ou que se encontram em conflitos, né, sociais de todos os tipos são significativamente mais vulneráveis às alterações climáticas devido à deteriorização dos serviços sociais e à falta de manutenção de infraestruturas, né? E a Europa, pelo menos a Europa Ocidental, ela não tem essa falta de manutenção de infraestruturas e não tem deteriorização dos serviços sociais, pelo menos não nos níveis dos países vulneráveis ou do sul global. E aí isso é uma diferença importante em relação, por exemplo, ao que aconteceu na Líbia, a gente também, a Leila falou no episódio passado, é que juntou o evento extremo de fortes chuvas, a falta de manutenção de duas barragens, e daí as barragens se romperam, e tudo o que aconteceu na Líbia aconteceu. E não só isso, esse pós-evento também vai ser muito complicado, porque se eles não tinham dinheiro para fazer manutenção básica da infraestrutura, eles também não vão ter dinheiro de reconstrução, né? Então, essa reconstrução é a muito longo prazo, se é que ela venha a ocorrer. Então, esse país com certeza vai decair ainda mais em todas as questões. E aí, para finalizar minha fala e abrir caminho para você,
na barreira, na rabeira, né, disso aqui que eu tô falando, eu vou dar uma batida no Lula aqui, que é uma coisa recorrente já, que estão acontecendo em todos os episódios. Porque, assim, o Bonito fez um discurso lindo, histórico lá na Assembleia Geral da ONU, Mais tradicionalmente na um. abertura, mais um. Tá colecionando discursos muito bonitos, né? Muito. Afinal, discursar é muito fácil, né? Enfim, tradicionalmente o Brasil abriu o evento e aí falou sobre a questão, citou o Haiti, que a gente falou que ele não tinha citado nos episódios passados. O discurso realmente é muito bonito, para quem não viu, acho que vale a pena ir lá e dar uma conferida. Mas o Lula continua acenando para a exploração de petróleo na foz do Amazonas, isso está seguindo como realmente uma via de desenvolvimento e desenvolvimentista, daí por isso desenvolvimentista no Brasil. E enquanto a política econômica também continua totalmente atrasada e embasada em pilares bem tradicionais, o que não vai romper com os processos tradicionais econômicos do país e que a médio e longo prazo não vai resolver os problemas socioclimáticos que o Brasil está enfrentando agora, né? Ontem, um ciclone, como eu falei no início do episódio, acabou de chegar no Rio Grande do Sul. E de novo, né? Tá bom, teve várias ações da prefeitura em relação ao Rio Guaíba, que subiu, não sei se você viu as imagens aéreas, totalmente tudo alagado, mas enfim, esses discursos não é o suficiente, né? Eles não são suficientes para quebrar com esse ciclo de subordinação, tabuleiro macroeconômico aí de país subordinado na economia capitalista, né? Uhum. Uma coisa que eu queria comentar sobre esse discurso de Lula é que ele falou uma coisa que, na teoria mesmo, né, teoria política, econômica e tal, social, foi certíssima, que ele fez uma fala Uhum. super forte sobre como dos escombros do neoliberalismo surgem os autoritários e fascistas e tal. É isso, tá? Total. E isso é 100% correto, é fato, tá? Mas, ao mesmo tempo, os ministérios dele, aí a gente pensa no Ministério da Educação, né, que tá lá em conluio com o cara da Fundação Lehman lá, né, o bilionário. A gente pensa em Uhum. vários ministérios, a gente pensa em Fernando Haddad, que diz que vai zerar o déficit, ou seja, vai ter arroz fiscal, que é o que o FMI adora. Enfim, Uhum. então é uma dissonância muito bizarra o Lula ir para frente do planeta e dizer os escombros do neoliberalismo. Mas ele tá lá, entendeu? Empurrando com o ombro para o neoliberalismo ficar com a cabeça por cima, sabe? Uhum. Se você se junta com Arthur Lira, se você se junta com esse congresso que a gente tem, você tá botando o neoliberalismo, né, para cima, tá fazendo acontecer. Então, assim, do que adianta esse discurso, Ah, sabe? A gente... lembrando que eles aprovaram a toque de caixa o PL do marco temporal. Agora, ontem. Eu vou falar Acabaram de sobre isso, aprovar. mas Ah, você vai. Tá, sorry. exatamente. Não, não, tudo bem, mas entendeu? Então, assim, você vai falar mal de neoliberalismo? Então, ok, então vamos falar mal de neoliberalismo e fazer alguma coisa. Porque, assim, quando o Lula foi eleito em 2002, eu não sei se as pessoas lembram, mas ele escreveu uma carta ao povo brasileiro. Sim, sim. Porque Lula tinha aquela imagem de que ele era radical, que não sei o quê, tinha todo aquele pânico comunista de Lula, né? Nossa, nunca foi, né? Mas enfim. E ele escreveu uma carta ao povo brasileiro. Se você ler essa carta, tá escrito com todas as palavras que as coisas vão continuar extremamente favoráveis para os bancos, para o agronegócio, né, para os fundos internacionais. E foi exatamente o que aconteceu. Entendeu? Então, nessa coisa do Lula conciliador, ele nunca acabou e nunca se interessou por acabar com o neoliberalismo. Ele só mantém. Então, eu não tenho muita paciência para esse discurso, por mais bonito que seja e, né, na É. teoria esteja correto, mas, assim, fala sério. E a esquerda fica endeusando demais, sabe? Em Hum, discurso e acaba esquecendo de olhar para as estruturas macroeconômicas, econômicas e sociais que o governo está apoiando ou não, né? sim, com certeza. Eu queria fazer mais um comentário. Desculpa, mais dois, foi mal. A primeira coisa, né, já que a gente está falando de dissonância, é falar dessa coisa da mídia com calor. Como todo mundo sabe, né, eu acordo 5 horas da manhã e assistia até semana passada umas 2 horas e meia de notícia. E porque, né? E aí eu lembro que num site O quê? Eu não sou estranha, Lívia. É normal Não, vocês
não Eu vi a tava cara que ela pensando em outra fez. coisa. Tava Ah, pensando que tá vai ficar bom. feliz, né? A primeira coisa que ela faz é ela acordar com a notícia pra ficar o dia como? Muito legal. Super É, pra cima. deprimida, porém informada. Exatamente. Exato, entendeu? É, mas enfim, um dos sites de notícia que eu acompanho, a manchete sobre a onda de calor era uma senhorinha bem velhinha segurando uma bola, acho que era uma bola de futebol, uma bola dessas de praia, e umas criancinhas sorridentes perto dela. Gente, a onda de calor é um desastre, é uma tragédia. E a mídia estava tratando como se fosse uma oportunidade de ir todo mundo para a praia, como se estivéssemos numa novela do Manuel Carlos, entendeu? Os comentaristas falando assim: nossa, olha aí como a praia, sexta-feira, praia lotada, galera aproveitando, todo mundo vai descer pra. Vai ter final de semana, todo mundo vai descer pra praia em São Paulo, não sei o que. Gente, que isso, cara? Sabe? Aí a única pessoa, e aí eu posso estar errada, mas a única pessoa que eu vi, o único jornalista que eu vi, que virou e de forma muito gentil, coisa que eu não conseguiria fazer, virou para os outros e falou assim: olha, mas esse calor não é só praia, tem vários trabalhadores, milhares, milhões de trabalhadores precarizados que estão no semáforo, que estão entregando comida, que estão fazendo vários tipos de coisas sem nenhum conforto térmico. A população brasileira não está na praia se refrescando. Entendeu? Não tá tomando drink lá que tem no site de notícia de muito calor, se refresque com drink e tal. Isso não tá acontecendo. Mas a mídia continua tratando tudo com esse viés que é bem estereotipado, né? E muito perigoso. Porque leva a coisas do tipo uma piada que eu vi essa semana no meu Instagram, de várias pessoas que eu sigo, pessoas que eu gosto, que era uma piadinha do tipo assim, ai, a geleira do fim do mundo na Antártida tá derretendo, já começou a Uhum. derreter e pode aumentar o nível do, e vai aumentar o nível do mar. E aí a pessoa botava embaixo assim, ah, e quando é que isso vai ser? Porque eu já não faço alguma das coisas que eu me programei pra fazer, sei lá, no curto, no curto prazo, nem lembro se era um mês, essa semana, sei lá. Amada, assim, a gente passou de negação pra apatia e agora a gente tá fazendo piada com isso. Assim, eu fiquei horrorizada, as pessoas estão rindo disso, cara, se sentindo confortáveis de compartilhar isso na internet como se fosse assim uma coisa muito engraçada. Eu moro num continente que é basicamente só água. Eu moro em Temona, no Uhum. Equador, eu sou uma habitante do Pacífico. E a gente tem países que estão, sabe, estão sumindo, as pessoas estão desesperadas. Nessa mesma reunião onde o Lula estava, também tinha gente dizendo: meu país está afundando. Pra gente ter uma galera fazendo piada com o fato de que um negócio vai acontecer e vai destruir a vida de milhões de pessoas. Tô assim, que isso, cara? Eu não sei o que tá acontecendo. Não, acho que você colocou muito bem, que a gente passou de negação para apatia e agora a gente está na fase da piada. É, Eu acho que não tem como explicar melhor. Eu acho cara. perigoso isso, porque diminui também as formas de organização das pessoas que se informam por esse tipo de mídia hegemônica, de se organizar em relação ao que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje de manhã, que uma seguidora veio aqui de manhã, veio aqui de manhã. Eu abri meu Instagram de manhã e tinha uma mensagem dela me agradecendo pelo vídeo da onda de calor que eu tinha feito e também depois que eu postei que ia chegar um ciclone logo na sequência. E ela tem uma prima que mora muito perto ali dessa região, com 3 filhos, uma das crianças recém-nascida, recém nasceu faz, sei lá, 15 anos, ó, 15 dias. E ela veio me agradecer, porque ela ligou para essa prima e falou assim: olha, vai ter esse evento, tal, não sei o quê, não sei como é que você está se informando. Ela falou: ah, mas nunca chegou água aqui. Sempre que acontece uma inundação, chega bem para lá do bairro onde eu moro, tal. Daí ela disse que ela insistiu com essa prima por conta dessa criança recém-nascida e falou para ela ir para um lugar seguro, outro bairro, tal. No caso, a família acabou indo, sei lá, para casa da sogra. E aconteceu de que a água chegou na casa dessas pessoas. Então, assim, também, eu acho lamentável que a mídia, e a mídia é bastante criticada, né, em relação à seriedade com que as questões climáticas, inclusive ela nunca foi uma aliada das mudanças climáticas, ela sempre deu voz Uhum. aos negacionistas e sempre deu palanque para essa galera expor as suas ideias, e ao mesmo tempo a gente está aqui nas redes sociais
ou em outros meios de comunicação, tentando fazer com que a seriedade da coisa seja levada em conta e que a gente possa, não sei, talvez gerar algum tipo de transformação em relação a isso, né? Por exemplo, eu fiquei bem feliz com a mensagem que eu ouvi, fiquei emocionada mesmo com a mensagem que eu vi de Claro. manhã, porque em vários momentos eu questiono meu trabalho ou a minha permanência nas redes sociais e isso, claro, já tive outras mensagens, mas essa especialmente nesses dias Uhum. assim, me deixou bem complacente comigo mesma, no sentido de, é isso aí, a gente tem que combater essa galera da É, desinformação, né? e é tudo muito, assim, é que talvez eu não seja uma pessoa engraçada, deve ser por isso que eu não acho tanta graça desse tipo de piada, mas assim, é que eu acho que tem coisa, cara, que você não pode, por vários motivos, fazer pouco caso, sabe? E aí você chega a um ponto onde você tá brincando com. Você é de um país onde a gente está tendo ciclones que estão destruindo a vida de milhares de pessoas. E aí você acha ok fazer uma piada com uma geleira que vai derreter e que vai alagar milhares de cidades e mudar a vida de milhões. Assim, eu não sei, me parece uma coisa que beira a crueldade mesmo, de você não tá entendendo o que tá acontecendo e acabar lidando com isso de uma forma que é meio cruel, sabe? Uhum. E eu fico muito. E é isso, é porque ninguém. Tudo se tenta lidar com uma forma meio. Ai, nossa, com calor. O calor vai ser muito, muito grande. Ninguém fala extremo, né? O calor vai aumentar, a produção de cerveja vai ficar mais difícil. Vamos fazer um minuto de silêncio. Isso o jornalista falou. Vamos Nossa, fazer um minuto de silêncio porque a cerveja vai ficar mais cara. Cara, aí a emissora vai lá e bota no Twitter e todo mundo ri, entendeu? Comenta e aquilo ali. Então, sim, piada. Tudo virou uma grande piada. Vai ver, a gente só tem 3 anos mesmo, e aí por isso que é bom fazer piada. Entendeu? Eu acho que é isso. A pessoa já fica, ai, tá tudo lascado mesmo, então eu vou fazer piada. E não é. Não é assim, né? um minuto de silêncio. Ah, eu tô chateada. Eu vou logo dizer que eu tô chateada. Enfim. É. E só uma última, a gente está aqui em 36 minutos. Só uma última questão. Qualquer decimal na temperatura é importante para a gente combater, né? E essa piada, ela Sim. apaga isso. Ela, como se, não tem mais nada o que fazer, já É. estamos no 1.2, 1.5 e é isso. Não, não é. Cada decimal de temperatura tem um impacto muito importante. Então, se a gente começa, que a gente já devia ter começado, mas se a gente, é, em conjunto, trabalha para mudar algumas coisas, e até em relação a como lidar com essas coisas que vão acontecer, né? Por Uhum. exemplo, essa prima que ligou para outra para avisar, porque de repente uma mãe que acabou de ter um filho não está ligada na TV ou o que a É. Defesa Civil está falando, tal, enfim, são questões de acesso, né? Enfim, a gente tem que parar de fazer piada, porque a coisa é muito, muito séria. A gente aqui, no episódio, a gente ri, a gente se diverte fazendo isso daqui também, É. mas eu acho que é de outra forma, né? Ficar fazendo um minuto de silêncio porque a cerveja vai ficar mais Vai ficar cara, mais cara. acaba sendo muito de mau gosto, né? Enfim, tô, É. tô É. julgando mesmo, tô Cara, julgando. é isso. Eu acho que a pessoa sem querer beira a crueldade mesmo. Porque, assim, cara, tem humanos e não humanos morrendo e tem gente que tá lá no seu território se lascando quando você tá falando de cerveja, entendeu? Tenha paciência. Em rede nacional, em emissora, né, emissora mais famosa do país. Então, assim, paciência, né? Sim. Bora passar o bonde, então. Você já fez todos os comentários ou você quer fazer mais algum? Ah, eu tô com muita raiva. Eu vou passar logo pro próximo, que é coisa, que tem coisa boa, porque eu me acalmo. Bora. Gente, vamos falar então de quem tem que carregar tudo no ombro, já que o Regis Nós está fazendo piada, né? Vamos falar da Marcha das Mulheres Indígenas que teve lá em Brasília, dos dias 11 a 13 de setembro. Essa foi a terceira marcha das mulheres indígenas e o tema foi lindo. Olha o tema: Mulheres biomas em defesa da biodiversidade pelas raízes ancestrais. E aí, já que a gente Maravilhoso. está falando, lindo, né? Já que a Uhum. gente está falando de mídia, me impressionou muito, porque eu achei que teve pouca repercussão. Foram mais de 8.000 Sempre, pessoas. sempre tem pouca repercussão da marcha. Sempre, né? Impressionante.
E 8.000 pessoas, muita gente. E a programação estava maravilhosa. Então, teve lançamento de livro, teve Tribunal das Ancestralidades, teve um monte de rodas de discussão muito interessantes, com grupos de trabalho, inclusive sobre o clima. E aí teve uma plenária chamada Reflorestamento do Congresso com a bancada do COCAR. E aí, longe de mim dizer para essas pessoas que sabem muito bem do que estão fazendo, longe de mim dizer o que elas devem fazer. Mas eu queria só trazer um parênteses para a gente refletir, porque é uma coisa que eu penso muito no meu trabalho. Quando você fala reflorestar, esse prefixo re, ele normalmente indica para a gente um contexto de renovação, de fazer de novo, né? Então, reflorestar seria plantar novamente. Só que o Congresso brasileiro, pelo menos eu imagino, eu acho, sempre foi estéril aos povos originários, né? A esses rizomas e raízes e sementes do que era Pindorama e que todos foram exterminados para se criar o Brasil, né? E eu acho importante ter essa dimensão do caminho que foi percorrido dentro do Congresso, desde lá do momento onde o Ailton Krenak se pintou de genipapo na Constituinte, em 88, até a gente ter uma bancada do COCAR, né, que a gente tinha a Sônia Guajajara, ela era ministra, mas foi eleita deputada, e a Célia, usando o COCAR no meio daquele monte de homem pavoroso, né? Então, o que essas pessoas estão fazendo é plantar, né? Não é replantar, não sei. Diga. Não, eu preciso muito fazer esse comentário, porque eu vi uma entrevista do Ailton, de que ele diz que nesse momento em que ele se pintou de genipapo em 88, foi muito doloroso para ele. A alma dele sangrava naquele momento. Nossa, e eu quando eu ouvi todo mundo fala, eu sou lembrado por isso. Mas isso até hoje para mim é uma dor muito grande, porque naquele momento É, ninguém me ouvia. E foi quando eu comecei a pintar o meu corpo com genipapo que as pessoas começaram a prestar atenção no que eu estava falando. é. Mas enquanto eu fazia isso, a minha alma estava sangrando. Ele fala isso. Isso nossa, eu acho de uma. Entendeu? Então, assim, vê, você tá construindo, cavucando, plantando numa terra que tá totalmente estéril. O Congresso Brasileiro é um local estéril para qualquer coisa que não seja o homem branco descendente da galera que veio nas caravelas e que tinha capitania hereditária, entendeu? Então, Uhum. eu acho que é importante a gente ter essa compreensão de quem chegou até aqui e como, né? E aí, gente, lá nessa marcha teve muita luta, muita conversa, muitos grupos temáticos. Eu queria chamar a atenção para o fato de que várias mulheres ministras do governo atual foram na marcha, marcaram presença. Não só a presidenta da FUNAI, a Joênia Mapchão, mas também a gente teve Aniele Franco, Luciana Santos, a Marina Silva, Cida Gonçalves. E eu acho que isso é bem importante, ter essa presença de ministras do governo, né? E aí eu queria também fazer essa reflexão, principalmente tendo em base o que aconteceu hoje no Congresso ontem. Eu já nem sei se é ontem ou hoje, gente. Aqui para mim é 28 de setembro, 9h17 da noite. Então eu não sei ontem no Brasil, né? Sei lá. É, quando a gente pensa no nome do nosso continente, Abya Yala, que é uma terra em florescimento, ou seja, é um nome feminino, né? É um território ancestral dessas mulheres, mulheres originárias, eu chamo o manifesto delas. Então, elas estão há 500 anos sofrendo todo tipo de violência, todo tipo de apagamento, e é muito impressionante como mesmo a gente que fala em diversidade, em pluralidade, ainda tem dificuldade de trazer, de pensar nas mulheres indígenas dentro desse contexto de diversidade, pluralidade, de disputas de poder e de compartilhamento de poder. Então, por exemplo, a gente está vendo essa discussão nos últimos meses de diversidade no Supremo, né? Uma discussão importantíssima, uma discussão, aliás, que está muito aquém do que deveria ser feita, porque, né, o Brasil, infelizmente, não tá a par dessa conversa. E a gente tem esse movimento legítimo e fundamental de colocar uma mulher negra no Supremo. Isso devia ser o básico. Porém, não existe, pelo menos eu não vejo, de novo, na mídia hegemônica que eu acompanho, uma discussão de, vem cá, e a pessoa indígena, as pessoas indígenas, as pessoas que têm direito originário, ou seja, direito antes do Brasil ser Brasil, quando é que elas vão pro Supremo? Tinha que ter. Então tem que ter mulher indígena no Supremo, ponto. Tem que ter homem indígena no Supremo, ponto. Tem que ter mulher negra no Supremo, ponto. Tem que ter homem negro no Supremo, ponto. Isso é uma questão de coesão, de coerência, de formação desse país que é uma coxa de retalho, com muito sangue, com muita lágrima, com muita dor. E a gente não. Eu acho que a gente está muito aquém de trazer essas mulheres indígenas
para essa discussão, infelizmente. Diga, tá com. Fazer um comentário bem rápido. E aí, na Claro. hora de subir a rampa do Congresso, tem toda uma representatividade simbólica incrível, né? O Lula, É, mas é, que ele não está nem chegando a considerar uma mulher negra no Congresso, apesar, no, desculpa, no Supremo. Apesar de termos, né, e acho que várias pessoas têm falado sobre isso, tem pessoas com muito culhão para sentar ali, tanto quanto qualquer outra pessoa, mas parece, pelo que eu ouvi das últimas análises, é que ele vai fazer uma escolha pelo advogado mesmo, que defendeu o processo dele ali. Aí é isso, é o que eu estava falando no começo. O discurso é. completamente diferente, né? Essa dissonância entre o que se fala e o que se faz É a no geral. performance, A né? A performance. performance é muito forte. Então, quando você vê Raoni e mulheres negras e uma criança negra subindo a rampa do Planalto, e aí 9 meses depois o Lula vira para os jornalistas e fala: Não, mas raça e gênero não tem nada a ver com a minha escolha. Ué, se não tem nada a ver, por que que a maioria das escolhas, até então, até agora, quase 200 escolhas foram de homem branco? Não tem raça e Exatamente. gênero aí? Entendeu? Então, assim, é um descaso, né? Que eu acho que dói mais, justamente porque a gente tem tanta expectativa e já passou tanto da hora de fazer certas coisas, que esse discursinho, 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 olha, não dá, gente, não Eu dá. não tinha expectativa, tá? Eu Aí por tinha, você. eu Cara, tinha. eu fiz muita campanha, tá? Eu fiz muita campanha e eu falava na campanha, cara, a minha campanha, eu sei que ela tem um prazo de validade, é pra eleger, mas eu sei que lá, depois que eleger, na hora da rampa, eu criei expectativas. Então, assim, Eu chorei não, horrores. eu também acompanhei tudo daqui, foi ótimo. Então, antes eu já não tinha, na rampa eu tive, e aí logo na sequência já sabia que o que eu tinha falado antes era o que estaria por vir. Ai, gente. Bom, e aí, Querida, eu diga. estudei na universidade na época do Lula. E eu sou filha do Reúne, que eram os programas tipo o PAC, só que para as universidades. Era obra para tudo. Uhum. E eu tava ali nas lutas. Eu era uma das pessoas que estava presente no movimento Passe Livre, quando ele surgiu em Floripa. Enfim, tudo isso. Então, é difícil a gente ter uma expectativa. Eu tinha uma expectativa de mudança. Uma coisa importante, precisa ser falada, que o diálogo com o governo voltou a acontecer. Isso é Uhum. importante. Então, É. apesar de eu não concordar com um monte de coisas que acontecem na base política do governo e até em posicionamentos do Lula, e também em alguns momentos achar que o discurso é incrível, mas sempre tem alguém que revisa um discurso, eu sei disso. Uhum. Então, eu não posso criar falsas expectativas. Mas, apesar de tudo isso, eu fiz campanha, votei, acredito, porque o diálogo ele precisa voltar a acontecer entre sociedade civil e governo, e isso realmente agora acontece. A gente precisa Uhum. fortalecer esses diálogos e partir desses diálogos para ações, né? Acredito eu. É a minha Sim. singela opinião. Sim, e continuar pressionando, né? Porque ontem no Brasil, hoje pra mim, dia 28, em meio a imagens tenebrosas de a seca na Amazônia, né? Milhões de não-humanos mortos. Todo mundo gosta de mamíferos, de golfinhos, né? Então tem uma imagem horrível de um boto cor-de-rosa morto. Horrível. Fumaça, horrível. Fumaça chegando em Manaus, essa onda de calor como nunca se viu. Hoje o marco temporal foi aprovado no Senado, juntamente com outros crimes. Lembrando para você que nós falamos bastante sobre isso no nosso segundo episódio, né? Que é um PL que a Soraya Tronic, ex-candidata a presidente, está relatando, e enfim, a gente fala lá sobre isso no segundo episódio. É importante dizer, eu vou até trazer uma aspas aqui da reportagem da Agência Senado. O projeto, esse PL, né, também prevê a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou com contratação de não indígenas. A celebração de contratos nesses casos dependerá da aprovação da comunidade, da manutenção da posse da terra e da garantia de que as atividades realizadas gerem benefícios para toda essa comunidade. Olha, olha, isso sendo colocado num país onde a Convenção da Organização Internacional do Trabalho foi ratificada por Lula em 2004,
a convenção que fala de direitos de povos originários, de povos e comunidades tradicionais em relação ao desenvolvimento. Lula ratificou isso, assinou isso em 2004, e até hoje nenhum processo foi feito no Brasil para completar o que essa convenção pede. Aí o Senado vem me dizer que a comunidade indígena vai ser consultada. Então, assim, tudo é uma coisa tão criminosa, minha gente. E aí, isso vai para a sanção presidencial. E pelo que eu li hoje, Lula indicou que pode vetar total ou parcialmente, olha lá o parcialmente, esse projeto. Aí é que tá, agora a gente tem que pressionar muito, né? Porque ele tem que votar total. Tem que votar total, sem pensar. É aquilo que você falou, não sei o que, ponto. É tipo, votar, vetar total. Tô falando votar, desculpa. Vetar total e ponto. Então, sabe qual é o problema disso? O problema disso é que o veto presidencial pode ser derrubado. Se É, tiver, sim, se sim. tiver maioria na Câmara e no Senado. E aí, minha gente, eu falo aqui com você que vota para deputado, naquele seu vizinho, naquele agroboy lá do seu estado, porque, né, tem uma musiquinha legal, enfim. Olha a importância da gente colocar no Congresso pessoas que estão comprometidas de fato com o futuro do país, né? Porque, bom, vamos lá, a gente vai ouvir as comunidades para fazer exploração disso, daquilo. Não vão, né, gente? Não vai acontecer. Então, a gente vai ter isso sendo aprovado, isso virando até uma emenda constitucional, porque seria um jeito de arrodear o que o Supremo fez, né? Porque pode ser feito. Tudo isso acaba com, né, com não só não com as demandas, mas com as demarcações, enfim. E aí, eu queria dizer para vocês, então, que importa com em quem você está votando. E eu queria dizer que uma das coisas que a gente precisa fazer urgentemente é parar de falar da bancada do agro. Porque foi essa galera com Soraya Tronic e afins que patrocinou e que votou esse projeto de lei, que está lá sendo eleitos os agroboys, ficam sendo eleitos e reeleitos desde lá das capitanias hereditárias, né? A gente tem que parar de chamar de bancada do agro, gente. É bancada do latifúndio, é bancada do trabalho escravo, é bancada das queimadas, bancada do veneno, bancada da morte, tá? Porque é isso. E a gente precisa enterrar de vez essa ideia, que inclusive o governo Lula também passa, né? Outra dissonância, do agro do bem. Ai, não, Hum, o lado do agro, né? O lado bonzinho do agro. Não existe monocultura sustentável, não existe produtor de soja eco e não existe pecuarista sensível às questões ambientais. A gente tem que parar para pensar e se perguntar onde é que estava esse tal desse agro do bem, esses seres mitológicos, quando os indígenas Acroá, Gamela, lá em Viana, no Maranhão, e aliás o Maranhão governado por Flávio Dino, quando eles tiveram suas mãos decepadas por grileiros que não aceitavam a retomada de terras por esses indígenas. Então, onde é que estava esse agro do bem, né? Fica um negócio assim, meio gêmea má com gêmea boa, Ruth e Raquel, né? Onde, ai, não, tem um agro bonzinho que a gente tem que patrocinar. Não é não? Ruth e Raquel foi Fica... ótima, hein, amiga? Não é? Paola, e como era o nome da outra, gente? Paulina? Nem lembro agora. Daquela novela da Usurpadora? Enfim, tô muito noveleira hoje. É. É, Mas é isso, assim, como se fossem essas duas faces da mesma indústria, do mesmo setor produtivo que ficam se digladiando. Isso não existe. Esses senadores, esse pessoal na Câmara, eles são todos desse agronegócio, dessa bancada do latifúndio, dessa bancada da morte, que não tá nem aí pro resto do país. Entendeu? Então a gente, acho que para lidar com essas dissonâncias, a gente tem que começar a ser mais claro sobre essas coisas, né? E aí fazer, por isso que é tão importante ter essa diversidade, não só no Supremo, mas no Congresso, ministérios, enfim. Não é porque aquela pessoa é uma pessoa X, Y, Z, é porque aquela pessoa tem diferentes vivências, porque aquela pessoa tem uma diferente história de vida, aquela pessoa vem de uma certa população que não é privilegiada e que, portanto, precisa do poder do Estado para ter seus direitos garantidos. Enfim, tá na hora da gente parar de fazer piada. Chamar de, o agro é pop. Não, a gente tem que parar de citar essa propaganda, entendeu? E sabe? Ai, gente, tô com raiva hoje. Desculpa. Não, não tem que pedir desculpa, é isso mesmo. Mas enfim, era isso que eu queria dizer. Tá difícil, tá difícil, o Congresso vai tentar. Eu não sei, sinceramente, eu já nem sei se Lula vai vetar isso integralmente.
se ele vetar, o Congresso pode derrubar o veto dele. E Mas se só por se ele algum, vetar integralmente aqui o Congresso pode derrubar os vetos, qualquer tipo de veto que ele fizer. Hum. pelo que eu entendo, sim, se tiver maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Ah, E sim. aí, E isso se e a, eles já têm, a maioria, óbvio. é bom, não sei como é que vai ser a votação, porque aí se envolve todo tipo de acordo com Arthur Lira, emenda parlamentar, não sei o quê. Mas mesmo assim, ainda tem a chance de não ser mais um PL e eles tentarem fazer uma emenda à Constituição. Porque se eles fizerem uma emenda à Constituição, aí o Supremo não pode barrar, porque vai estar na Constituição. É, eu Porque o sei. PL, se for aprovado, tudo passou, derrubaram o veto de Lula, não sei o quê, o Supremo pode ir lá e dizer, não, mas a gente já disse que isso aqui é inconstitucional. Agora, se eles botarem na Constituição, Já era. É. não tem jeito. Então, assim, tá difícil. Tá difícil. E aí a gente vê um grupo de 8 mil mulheres, mulheres biomas, em Brasília, lutando. Mulheres, gente, o manifesto que elas escreveram é lindo. Uhum. Manifesto das mulheres originárias. E não tem mídia, sabe? Para as pessoas verem que tem gente lutando, que tem gente que tá tentando se contrapor a isso, que tem opção, entendeu? Que tem o que fazer. Ai, nossa senhora. Nossa, a gente acabou o episódio assim, numa energia, amiga. É, eu disse que eu não era engraçada. Eu falei. Eu Você é falei. engraçada. Ai, gente. Ai, vamos para a parte boa? Vamos tentar ir para a parte boa? Vamos fazer as nossas indicações? Então, gente, para quem está acompanhando o podcast, a gente tem indicações para não perder a ternura. Que depois de 50 minutos falando coisas que deixam a gente muito, muito triste, que eu imagino que vocês também devem ficar, obrigada por nos acompanhar nessa jornada, a gente vem e tenta se colocar para cima e fala assim, não, mas espera aí, tem coisas legais acontecendo. Então, Lívia, faz a tua indicação aí, por favor. Vou fazer. Bom, eu sempre tenho feito dos negócios, né? Que são de mulheres empreendedoras, etc. Sem romantizar aqui o empreendedorismo, de jeito nenhum. A minha indicação de hoje chama Saracura, uma empresa no sul do país que fica lá em Santa Maria, da arquiteta mãe empreendedora da Camila, que é mãe da Sara, por isso que o nome da marca é Saracura. E que agora ela está esperando a chegada do Dante por esses dias, assim. Enfim, ela é fundadora dessa marca. E o negócio dela é todo fundamentado na redução de lixo descartável em relação às fraldas descartáveis, obviamente para as pessoas que menstruam. Enfim, todo esse tipo de negócio direcionado para reduzir a produção e a geração de descartáveis, desse tipo, né, de descartáveis. Então, conheçam, acessem o Instagram, e se você tiver algum familiar que acabou de ter bebê, ou enfim, que queira experimentar fraldas laváveis e reutilizáveis, você pode procurar a Saracura. Massa, eu, apesar de não ter filho, adoro acompanhar a página, porque sou dessas, né? Aliás, eu queria Mas, dizer, eu acompanho há muito tempo, não sei por quê. E eu queria dizer pra Camila que eu adorei esse nome, Dante, há muitos e muitos anos atrás, quando eu achava que eu ia ser mãe, eu queria muito que esse fosse o nome do meu filho. E aí a olha, vida vai acontecendo, hoje em dia eu não tenho, né, não tenho essa pretensão de ter um filhote meu, de parir, de gestar um filhote meu. E eu também tenho uma prima que acabou colocando o nome Dante no filho dela, olha só, então não dá mais, mas é lindo, é um nome lindo. massa. Isso é indicação, conta pra gente. Então, seguindo na pegada desse nosso último bloco, eu vou recomendar a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. E eu confesso que eu não sei pronunciar a sigla. É ANMIGA. Como tu pronunciarias isso? ANMIGA? Amiga, acho que sim, ANMIGA. Eu tenho faço dificuldade com ideia. esse N mudo, É, né? Mas visitem o site, elas também têm um Instagram, onde elas vão mostrando tudo isso que a mídia hegemônica não tá mostrando. Elas organizaram essas marchas das mulheres indígenas para Brasília, elas também têm esse manifesto das primeiras brasileiras. Inclusive, o site delas tem uma versão em inglês. Então, você pode mandar para quem você conhece que está fora do país, fortalecer essa luta. E é muito importante que a gente engaje com esse tipo de organização, com esse tipo de articulação, para acabar com o silenciamento dessas mulheres indígenas. Inclusive, a Amiga,
também se articulou na campanha de 2022. Então, a formação da bancada do COCAR tem tudo a ver com essa organização. Então, vale a pena seguir, vale a pena ficar acompanhando o que elas estão fazendo. Muito bom. Já vou acessar. É isso? Massa. É isso, minha gente. A gente tentou não fazer um negócio desesperador, mas eu não consigo. Desculpa, Brasil. Não dá. Não dá. Não, tá tudo bem. No próximo episódio a gente desce mais um pouquinho. Ai, gente. Bom, gente, é isso. Um beijo, até o próximo. Fiquem bem. Beijo, até o próximo episódio. Esse foi o Arquipélago Verde. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostou desse episódio, nos siga nas redes sociais, diz pra gente o que você achou, mande sugestões de temas e não esqueça de compartilhar com todo mundo. Um beijo e até o próximo!